Kisbuga é? Kisguba. Kisguba. Não é difícil, não. É não, depois que a gente aprende, né? Guba, Kisguba. Tá gravando isso? Não sei. Kisguba. 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 Faiga Kisguba. E estamos aqui com mais um Café com Pace, aquele papinho de gente grande. E hoje eu tenho o prazer, chegou me arrepio, minha gente, porque a voz dessa mulher é simplesmente o must. Faiga Kisguba, a dona, tá vendo que eu disse certinho? Acertou. É, a dona da voz da corrida. Quem nunca passou por um pórtico e escutou seu nominho através de uma voz? Presta atenção, fala, Faiga, fala a tua graça. Ai, que coisa linda, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir, mas assistam, Isso. porque hoje vamos falar coisas muito importantes e energia. A gente não se engana, né? Não adianta, a gente pode estar aqui perto, mas quem pega o telefone, né? Quem pega ali, liga a TV de casa, vai se conectar e essa é a minha missão de vida, é gerar uma energia boa. É isso, e ela gera mesmo. A primeira vez que eu vi Faiga narrar, eu disse, uma mulher narrando? Como assim? Mas fale a verdade, o que é que você pensou? Na primeira vez, eu vou falar a verdade, Fale. Mas é comum, isso é comum, será que vai sério. prestar isso? É. Porque eu não vejo mulheres na narração, e muito menos de corrida. A gente vê em outras coisas, mas na corrida é um público muito masculino. Como é que você abriu os caminhos? Como foi isso? Fala aí pra mim. Foi convite. Eu narro, né? Eu sou profissional de locução, vou fazer 9 anos, completo 9 anos agora em junho. Aham. E eu sempre narrei, eu comecei narrando CrossFit, né? Que hoje é o meu trabalho, eu viajo o Brasil todo narrando. Viajei até semana passada para o Rio de Janeiro para fazer a locução da grande Maravilhosa. semifinal, para que dá vagas para o Mundial. E aí, pela minha experiência, né, do CrossFit, eu acredito que tinha uma pessoa que estava competindo, e aí precisou de uma locutora para uma corrida, até que essa pessoa me indicou. Uhum. E assim, eu queria muito saber quem é essa pessoa, o nome dela, para eu ser muito grata, porque, se eu não me engano, é o Wellington. Eu acho que é o Wellington, mas assim, eu queria muito abraçar o Wellington para realmente agradecer. E foi quando me passaram o meu contato para um contratante, né, da corrida, e ele me chamou. Eu fiz assim, tá bom, vamos nessa. Só que assim, eu não conhecia nada, eu já tinha trabalhado, mas na época da faculdade, né, quando eu trabalhava na parte de assessoria de imprensa, porque eu sou jornalista. Aham. Então assim, mas eu trabalhava na parte de produção de corrida, então assim, eu não trabalhava na parte ali de frente, então eu não Entendi. sabia como era uma locução de corrida. Na verdade, eu nem sabia que tinha locução de corrida. Para mim, tinha uma pessoa ali contratada, né, de falar, atenção atletas, vai começar, E tchau pro louro. tchau. Não sabia que tinha aquele envolvimento, sabe, aquela energia, não sabia. Até que eu fui. Aí a esposa do contratante, maravilhosa, ela ficou dizendo assim, ó, fala isso, fala aquilo. E eu errava muito os termos, porque eu sou acostumada com CrossFit. CrossFit, que é totalmente diferente, é outro totalmente universo. diferente, é outro universo. Eu dizia assim, atletas, por favor, em suas posições. Que posições? Como assim? Que posições? Alô você. A gente tem o personal record, que o da corrida, né, é pace, né, ali. Aham. E o da gente é RM. Aí eu falava assim pro atleta, né, eu pegando o microfone, tava assim, qual é o seu RM da corrida? Aí ele, o que é Oi? RM? Aí o RM? Tu não sabe o que é RM? Como assim tu corre? Aí uma pessoa aleatória, que não sei nem quem, ele fez, é pace, não tem nada a ver, é o personal record do atleta, não é RM. Aí eu, desculpa. Então assim, eu fui aprendendo com os meus erros. E essa maravilhosa, Jéssica, um beijo pra você, ela é muito maravilhosa. Ela foi me ensinando, então Que assim, massa. ela foi dando os caminhos, e o que eu achei legal de Jéssica é que ela não foi assim, aquele, aff, você não sabe nada. Quem Entendi. contratou essa menina? Não, pelo contrário, ela foi aquela mãezona que fez, peraí que eu vou te lapidar. Tu é uma Perfeito. pessoa aqui que não sabe muito, mas assim, vale a pena lhe ensinar. Então assim, hoje, tudo que eu sei de corrida, e olha que eu ainda não sei muita coisa, porque eu narro muitas corridas, mas assim, eu ainda não tô com essa bagagem, né? Eu tô narrando corrida há 2 anos, sabe? Diferente do CrossFit, que eu já narro 9. Então ali, de CrossFit eu sei tudo, né? Então ela foi a pessoa, assim, que eu sou muito grata, que me ensinou realmente, assim, que eu ainda tenho muito que aprender com ela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Maravilha. E foi isso, foi através do convite e hoje tô aqui. E então você não sentiu assim essa diferenciação com o gênero, né? Porque assim, você nem sabia que tinha narração, então na verdade você entrou de peito aberto, foi lá, mergulhou, na verdade bateu no peito e lá. Brilhou, porque brilhou. Eu tenho essa característica, sabe, profissional. Eu não tenho medo. E se eu tiver Massa. com medo, eu vou com medo mesmo.
E assim, Corajosa, eu sou muito sincera. Por exemplo, eu fui narrar não, na verdade eu fui apresentar, também fui convite, Uhum. a um beach tênis. Aham. Eu nunca tinha entrado numa quadra de beach tênis na minha vida. E deve ter termos bem diferenciados. Top, e eu errei do mesmo jeito. Eu chamava raia, e era quadra. Atletas, por favor, se posicionem em Vai suas raia. raias. Aí vinha um contratante, Faiga não é raia, é quadra. Aí eu, desculpa, enfim. Só que aí no começo eu já fui falando: boa tarde, meu nome é Faiga, eu sou locutora de eventos esportivos, mas essa é a minha primeira vez. Então eu conto com a ajuda de vocês. Se eu errar, por favor, tô aqui. Enfim, eu fui Bem sincera. honesta, né? Bem sincera. E quando a gente é honesto, Isso. é aquela coisa, combinado não sai caro. Isso. Então, por eu ter sido sincera, eu ter sido verdadeira, as pessoas me acolheram. Agora, assim, diferente de... Já me chamaram também pra fazer pra participar de uma live de fisiculturismo. Aí eu não aceitei. Por quê? É live. É ao vivo. Eram muitas horas. Então, assim, é totalmente diferente de uma locução, que você começa e termina ali, né? Tem aquele... Então, você não precisa estar gerando conteúdo. Diferente de live, que você precisa estar gerando toda hora. E foi muito bom. Eu tenho um senso muito crítico, sabe? E quando eu fui convidada, eu realmente agradeci o convite. Só que eu fui bem sincera, eu fiz, olha, eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente pra estar comandando uma live. Pra assumir uma situação dessa. Ele, mas vamos, eu sei que você é desenrolada. Eu vou falar o quê? Olha o sapato da menina, maravilhoso. Olha o biquíni dela, é incrível. Olha aquela bermuda daquele homem, combina muito com todo de pele. Claro que eu não vou fazer isso. Eu não tinha conhecimento. E foi muito bom. Por quê? Olha o mico que eu ia pagando, né? Fui prestigiar o evento da mesma forma. Fui fazer conteúdos, enfim, até que entrou a categoria. E esse atleta em especial, ele estava suando muito, muito, muito absurdamente. E a tinta começou a cair. Aí eu comentei com a minha irmã, que sempre vai comigo. Eita, a tinta que aquele atleta tá usando, acho que não foi boa não, ó. Eu conversando com ela, que normal. Eu acho que a tinta que ele tá usando não foi boa, mas não é pra isso, tá desidratando, não, desculpa. Tá derretendo todinho. Aí um menino que tava atrás de mim, nada a ver, é porque ele não desidratou direito, é por isso que tá derretendo. Aí eu falo isso numa live. Acabou a minha carreira, né? Então, assim, eu sou muito sincera ao ponto de dizer, não tenho conhecimento, não tenho vergonha de dizer conhecimento, que eu não tenho. Agora sim, eu quero assistir, eu quero participar. Então, eu acho que eu ganhei e venho ganhando com a minha verdade. Eu acho que seres humanos precisam serem tratados com verdade. E é isso que eu busco tratar todo mundo. Perfeito. Verdade. Agora, vê só, a vibe do CrossFit é uma coisa, né? Tem muita competição, assim. Eu vejo, pelo que eu vejo, eu não sou da, assim, digamos assim, uma... Você é arrasável. Era, amiga. Oi. Você é arrasável. Só vá, conheça um dia. Então, eu fiz já CrossFit, fiz 2 semanas, mas como o meu foco é corrida, eu achei demais. Era um aeróbico muito forte. Muito forte. Então, assim, correr e fazer CrossFit, eu acho correr como eu corro, né? E fazer CrossFit realmente não dá, não é compatível. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a vibe lá do CrossFit, você narrando, e eu vejo seu Instagram, seu perfil, amo por sinal, porque eu gosto de ouvir a voz dessa mulher. Eu soube até que ela cantava, minha gente. Já me aposentei. Mas tem uma voz que, em qualquer lugar que ela chega, ela canta e encanta. Então, como foi a tua emoção? Porque assim, eu quando tive a minha primeira corrida, eu tive uma emoção, mas tu lá, na narração, vendo a galera passar, vendo 1001 caras e bocas, lágrimas e sorrisos. Histórias também. Histórias, porque você deve ter ouvido bastante. Me conta, como foi tua emoção quando tu entrou no evento? O que é que tu estava esperando? E quando tu saiu, o que foi que tu dissesse? Assim, pra tu mesmo. É isso. Eu quero saber tudo, me conta. A primeira corrida, né, que eu fiz foi no Recife Antigo. Eu não sei você, mas assim, a vibe do Recife Antigo pra mim, independente da época do ano, é diferente. Se você vier pra passar uma tarde aqui, você vai sair com outra energia. Eu gosto realmente da energia do Recife Antigo. E tava tudo organizado, eu sou muito caprichosa, então eu reparo muito nos detalhes. Eu não ligo pra luxo, mas eu gosto de detalhes, eu gosto de quem dá mais do que se é contratado. Assim, eu vou contratar a senhora aqui pra fazer um negócio, só que ela vai e bota uma luzinha, ela pega um café, ela pega uma água. Isso me encanta. Os detalhes. E eu gostei muito da identidade visual da corrida, que foi a minha maratona, né? Eu amo Recife. Ela é muito maravilhosa. E eu vi... Sério, me arrepiei, ó. Eu vi Recife praticamente ali. Se eu não me engano, eu posso estar falando errado, mas eu acredito que nesse ano, há 2 anos atrás, se eu não me engano, tinham 3.000 corredores. Ou tinham mais, eu não sei, mas era nessa faixa aí de 3.000.
Eram 3.000 pessoas juntas, num mesmo funil ali, esperando a sua vez pra correr. Aí Isso. quando eu vi aquilo, eu fiz, Tu já fizesse? caramba. Aí eu só pedi a Deus, que eu seja compatível com a energia que essas pessoas estão sentindo agora nesse momento. Porque tem muitas vidas ali, tem muitas histórias ali. Tinha mulher grávida, tinha idoso, tinha cadeirante, tinha, enfim, indivíduos que cada um tinha muito ali singular, muito ali particular da vida de cada um. E assim, como eu era muito nova, né, eu não sabia muito falar, tal, só que eu fiz assim, cara, você é eu, enfim, eu vou falar o que eu gostaria de ouvir na minha primeira corrida. Claro. E aí eu nem me lembro o que eu falei direito, mas eu sei que eu falei assim. Eu sei que para muitos de vocês vai ser a primeira vez, então curta cada momento, independente de tempo, independente de percurso, curta. Essa é a experiência que vocês vão levar para a vida de vocês. Até que eu vi uma pessoa aqui, ela olhou assim, a fisionomia dela mudou completamente. Então assim, eu sei que, óbvio que eu não atingi 3.000 pessoas, mas aquela ali, que estava ali na minha frente, foi suficiente. E ela realmente, ela sabe quando você cresce, quando você tem um porte ali. E foi sensacional. Até que, quando eu falei os 10 segundos, primeiro largou... Ai, meu Deus, porque faz 2 anos. Eu acho que primeiro largou os de 21. Depois largaram os de 10, depois largaram os de 5. É por ondas, isso. Por ondas, é. Se eu não me engano, foi assim. Ou foi primeiro... Não, foi isso mesmo. Primeiro de 21, depois... Enfim. E aí eu larguei os de 21. Logo em seguida, é bem rápido, não espera muito. Aí larguei os de 21, logo em seguida fechou novamente, larguei os de 10. Quando foi os de 5, era muita gente. E tinha muita gente assistindo também. Eu fiz assim, agora eu vou chamar as pessoas pra contar comigo. Que massa. E foi assim, muito enérgico. E foi uma coisa que eu senti, não foi que eu programei ou que eu pensei, vou ali. Não. Eu fiz assim, eu quero que vocês contem comigo. Então vamos lá, 10, 9. Aí todo mundo, 8. E foi assim, no vídeo você vê realmente que foi bem, bem diferente. E aí todo mundo largou. Só que aí a corrida, ela tem 3 horas pra terminar, né? Eu nem sabia disso. Pra mim, se um atleta quisesse fazer em 6 horas, ele faria. E eu tava ali à disposição do evento. Aí passou 1 hora, 2 horas, tava chegando perto de 3 horas. Aí eu fiz assim, eita, será que acabou? Será que não acabou? Ou seja, eu não sabia muito. Até que veio a última pessoa, o último atleta. Escoltado, como se fosse o primeiro, sabe? Todo mundo aplaudindo, os policiais, e o pessoal da organização. No CrossFit a gente chama staff, né? Que são as pessoas que organizam e que ajudam. Na corrida também. Também, pronto. Os staffs correndo com ele. Que massa. Eu fiquei assim, ó. Sério, me arrepio de novo. Fiz, caramba, é isso. É isso que eu quero. Aí eu nem sabia o nome da pessoa, já fui atrás, comecei. Você não é o último a correr, você não tá chegando em último lugar, você tá chegando pela primeira na sua vida. É só, enfim. E foi incrível. Até que eu tive que sair um pouco corrida porque eu tinha um outro evento. Mas assim, esse tempo que eu cheguei, eu curti cada minuto, cada segundo, e eu disse assim, é isso que eu quero pra mim também. Ai, porque apesar massa. do pouco tempo, porque no CrossFit são 12 horas de locução. Eita. Você pega as 7. É exaustivo, né? Mas eu já tô acostumada. Semana Mas tem passada intervalos no CrossFit? Depende do evento. Não, tem evento que dá 12 horas direto? Tem. Eu já fiz eventos de 3 dias, sem intervalo, sozinha. Sexta, sábado e domingo. E tu não dormia não, fia? Dormia quando acabava, 8 da noite, pra estar no outro dia de 6 da manhã. Caramba! Energia, né? E na corrida, quando eu vi que tem um curto período, e principalmente agora que eu sou mãe, né? Então, assim, eu fiz, nossa, eu quero estar inserida aqui também. Pelo propósito, sabe? Pela história de vida, da minha vida e da vida das pessoas que eu sei que a gente vai ter conexão. E a gente me conectei com várias pessoas. Enfim, então foi incrível a primeira vez. Eu gostei muito, foi mágico, foi lindo, foi cheio de amor, de energia. E depois disso, eu quero de novo. E não parei mais. O parquinho de diversões da gente. Nossa, Disney. Mas me conta uma coisa, Faiga. E tu tem alguma preparação, tipo assim, voz, aquecimento de corda vocal? Porque assim, quando a pessoa é cantora, tem todo um lerê, né? Mas pra locução, como é que é? 100%. E mais ainda, porque a música, você canta ali 2 horas. Se você for fazer carnaval, né? Cantores de carnaval, o período se estende por 6, 8 horas, dependendo se você for cantar num galo da madrugada. É um período, se eu não me engano, o Galo da Madrugada são 6 horas por percurso, por trio, se eu não me engano. Então, assim, você precisa se preparar de acordo com o tempo que você vai usar a sua corda vocal. Com a locução não é diferente. Com a locução não é diferente. Porém, eu preciso reforçar, porque a corda vocal é um músculo. Porém, ele é um músculo muito fraco. Então, para você não perder voz e para você continuar, até porque na corrida, você não vai contar 9, 8. Não, você tem uma entonação. Isso. Então, você precisa impor a sua voz em determinados momentos.
Então, para isso, se você for usar a corda vocal, você vai perder sua voz. Então, você tem que usar o diafragma. Mas para usar o diafragma, você precisa aprender a usar o diafragma. Então, para isso, você tem que ter aquecimento, exercícios, igual a todo atleta. Todo atleta que vai correr, ele aquece. Aquece normal, porque já pensou, a gente tá aqui agora. Vamos fazer 21 quilômetros? Oxe. Você vai fazer, mas em que condição? Sim. E o pós, quando acabar os 21 quilômetros? Será que eu acabo inteira? Ou então você pode até acabar, porque você já tem uma história. Mas em compensação você pode ter diferente, com certeza. Você vai ter uma canelite, você vai ter uma cãibra no meio do percurso, enfim. Com a voz é a mesma coisa. Faiga, vamos narrar uma corrida agora? Eu narro. Mas será que eu vou aguentar? Muito provavelmente eu não vou aguentar. Ou então eu vou ter ruídos depois, no final. Então eu sempre aqueço. Tem que estar sempre bebendo bastante água, né? Sempre lubrificando. Tudo. Eu levo soro, eu cheiro, né? Que a gente tem um soro em pó, que é incrível, porque quando você cheira, quando você inala, ele já vai direto para as cordas vocais e isso dá uma hidratação. Olha aí. Todo evento eu levo o meu sorinho em pó. Quando eu volto para casa, eu desaqueço também a voz. Não é simplesmente calou a boca, não. Tem todo um trabalho de desaquecimento. Eu faço também a inalação, né? Para hidratar a corda vocal e o rest vocal. No outro dia eu volto a falar. Todo fim de evento, todo fim. Acabou o evento, meu marido já sabe. Ele nem puxa assunto que ele já sabe. Ele já sabe que tem que esperar um pouquinho. Por favor, menos, né? Ele já sabe. Mas sim, é importante, porque senão não tá. E dentro dessas corridas que você já fez, assim, você já ouviu alguma história que lhe emocionou? Ou que foi engraçada, ou enfim, assim, tu lembras de alguma coisa na corrida, né? Porque no CrossFit é um outro ambiente, mas na corrida tu já teve a oportunidade? Era um casal, ela tava grávida. Eita. E eu tava grávida, né? E eu sempre quis correr grávida. Eita. Eu sempre corri, né? Eu adoro corrida. E quando eu vi, eu já me cheguei, né? Quando ela tava grávida, eu também, aí na época, aí eu fiz assim, nossa, você vai correr? Ela, eu vou correr 10 quilômetros. Aí eu, 10 quilômetros. Aí ela fez, mas meu marido não queria. Aí eles começaram meio que discutir positivamente. Aí eu fiz, por que seu marido não queria? Ele tá com medo. Eu fiz, mas é excesso de proteção. Aí ele fez, não. Enfim, em resumo, ela veio correr os 10 quilômetros primeiro que ele. Grávida de 7 meses, assim, ela tava. Então essa história me marcou muito. Mas, ou seja, ela deu uma volta por cima dele. Eu fiquei olhando ela, observando. Ela veio, passou do pórtico. Passou acho que uns 15, 10 minutos, ele veio depois. Aí eu... Então essa história me marcou muito, assim, muito, muito mesmo. Fora outras histórias que eu tenho proximidade com o pessoal do CrossFit. Tem uma amiga minha, Naísa, que todo mundo conhece. Ela sempre é pódio nas corridas. E ela veio do CrossFit, então é muito bonito ver a evolução dela na corrida que massa. Também. Mas assim, eu tô engateando ainda e eu quero conhecer outras histórias, né? Muito, mas porque pessoas se conectam com pessoas. E não tem coisa melhor. Desculpa. E tu se inspirou em alguém? Alguma pessoa, assim, tipo, alguma locutora, mulher? Você já se inspirou em alguma mulher? Ou você simplesmente entrou de cabeça por si só? Quando eu recebi o convite para narrar em 2017 o CrossFit, eu cantava na época. Nada é por acaso, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu cantava, né? Tinha banda profissional. E justo no final de semana do evento que veio para Recife, foi um evento gigante que veio para Recife. Eu não fazia crossfit na época, tá? Eu não sabia o que era um burpee, não sabia o que era nada. O que era o quê? Burpee. Burpee. Peito no chão. Sim. Um movimento lá do crossfit. Eu não sabia o que era nada. E aí, justo nesse final de semana, não tinha nenhuma... Todos os shows foram cancelados. Aí eu fiz, tudo bem. Se foi cancelado, então agora eu vou assistir Maine, que é a minha irmã, que ela é atleta profissional, enfim. Até que o contratante fez todo o evento e não contratou a locutora. Não contratou. Aí minha irmã chegou pra ele e fez, minha irmã canta. Ela sabe falar no microfone. Mas ela não entende nada de... Foi teu primeiro trabalho? 2017. Vamos descobrir agora como foi. Loucura. Como foi o nascimento desta voz nas pistas, na arena do CrossFit. Tchan, 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 tchan. Foi doideira. Corta para ela. Fala. Foi loucura. Então, assim, ela chamou, convidou. Disse, olha, ela não canta nada, ou ela canta, ela sabe falar no microfone, mas assim, ela não sabe o que é um burpee, ela não sabe de nada. Ele fez, traga ela aqui agora. E ele, muito educado, muito gentil, fez um caderninho com tudo que eu precisava. Isso foi no segundo, eu ia entrar no sábado. Aí eu cheguei na arena com uma roupa nada a ver, um tênis nada a ver, uma blusa calorenta, assim, nível... Sabe quando você tá num ambiente que não tem nada a ver com você? E eu fiquei parecendo, só que eu tava me achando com o microfone na mão, né? Porque eu amava. Ei, o microfone é o poder, diga aí. Ali era. Eu me garanto aqui, mas quando eu me olhava, eu era muito magrinha. Pesava na época 54 quilos, era 55. Sabe assim,
peixe fora d'água. Ai, meu Deus. Quando eu vi a minha irmã, que ela tava se preparando, eu fiz, eita, é ela, então vamos lá. Aí me deram um papel, aí eu fiz assim, eu faço o que com esse papel? Aí ele, não, você vai ter que falar o nome dos atletas e chamar ele. Aí até a entonação de voz você vê. Atletas, arena liberada. Nada a ver. Aí Maíne fazia assim, mas entusiasma, né? Mas tá parecendo que tá morta, fala mais. É. Aí eu, tá, venham pra cá na rede número 1, aí comecei, né? Pegar, enfim, primeiro dia foi horrível. Horrível, errei muito. Eu tirei 1 minuto da prova de. Já pensou assim, você tá programada pra fazer esse movimento durante 10 minutos. Aí você tirou, Quando deu 8 minutos, eu fiz atletas, último minuto. Aí todo mundo olhou pro relógio e fez, por que ela tá falando 8 minutos se tá em 8? 30 segundos, atenção atletas, fim de prova. E eu vi o relógio continuou. Aí eu, agora por que eu fiz isso? Só Deus sabe. Eu não faço a menor ideia porque eu tirei 1 minuto. Aí foi aquela confusão generalizada. Enfim, no primeiro dia eu odiei. Não gostei, eu não sabia falar o nome de movimento. Tinha lá PR, né, que é o personal record, de um movimento chamado shoulder to overhead. É qualquer movimento pra cima da cabeça. Eu não sabia falar. Então foi horrível o primeiro dia. Eu fiz assim, eu não vou voltar, eu não quero, não é isso pra mim. Ela fez, claro, tu não tá sendo você. Tu tá querendo inventar uma personagem no qual... Porque assim, quando me chamaram, não tinha muitas locutoras, não tinha muito locutor. Até que eu encontrei Nath Graciano, que ela foi uma das pioneiras, sacra de São Paulo. E assim, ela, apesar dela ter um canal no YouTube, Nath, um beijo pra você, maravilhosa. Ela não tinha, ela não estava ensinando como narrar, o que fazer. Ela tinha ali o rolê dela, ela mostrava os campeonatos, mas assim, como narrar, não tinha. E eu procurei, pesquisei, enfim, quando foi no domingo, eu fiz, quer saber, eu não sou daqui, nem vim pra ficar. Provavelmente isso não vai mais acontecer, essa vai ser meu único evento. Eu vou fazer o que eu sei fazer, é falar com as pessoas. Isso. Aí, como é que eu posso começar? Primeiro, me vestindo adequadamente, porque eu tava muito desconfortável. Eu tava com um tênis que me abriu o calo, enfim, tava uol. Aí me vesti confortável, um shortinho, uma blusa do evento, uma blusa bem transada, fiz uma trança, sabe, botei um tênis, aí já fui melhor, né, já fui me sentindo, caracterizou, né, já tava me sentindo melhor, pelo menos com a minha aparência. Massa. E aí fui dando boa noite, bota uma musiquinha, bota música, não sei o que, aí fui chamando a galera pra mim, eu não falava o nome das coisas porque eu não sabia, aí eu falava atleta da raia tal, atleta da raia 2, atleta da raia tal, isso fui criando esse mecanismo até que hoje eu criei o meu método. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso ensinar a quem quer aprender. Aí criei um vídeo no YouTube de como é que funcionava, abri meu canal no YouTube, e a primeira coisa que eu fiz foi pensar nisso. Qual é o teu canal? É Faiga, meu nome. Faiga. Mas tá tão parado, mulher. Tô até pensando em voltar. Inclusive, depois volte, viu? Depois volte, porque a gente precisa saber essas novidades, essas coisas. Então eu pensei muito nas pessoas, assim como eu que sofri, assim. Claro. Quer aprender e não tem... E não tem por onde. Por onde. Eu fiz, então eu vou ensinar. Então eu narrei um campeonato em Caruaru, e eu filmei tudo. Desde quando eu saí de Recife até chegar em Caruaru, como eu fazia no hotel, não tenho tempo de descansar, agora a gente vai passar o briefing é isso, então eu expliquei até acabar o evento, até voltar para Recife de volta no domingo. E tá lá no YouTube, quem quiser aprender, vão lá, lá. Pois então vão lá no canal de Faiga, Faiga. F-A-Y-G-H-A. Né? É muito fina. E pra tu manter essa vibe lá em cima, porque tu és energia, né? Minha gente, quem não fez a corrida Eu Amo Recife, Outubro Rosa e We Are Women, que ela foi locutora dessas últimas edições, alô, não percam esse ano, inclusive, já está garantida a locução Faiga. Ela estará lá. A pessoa ganhou lugar no espaço lá. Vá, vocês vão amar. Aí essa energia lá em cima, como é que tu mantém? É tu mesmo e pronto? Ou você... Sou eu. Sou eu, é a minha personalidade. Eu sempre, a minha vida inteira, eu não me lembro em algum momento da minha vida. Não é um mise-en-scène, você simplesmente faz porque se não for, eu nem aceito. Olha aí. Se não for, porque eu sempre digo, né, meu trabalho é pautado no over-delivery. Você me contrata pra uma coisa, mas eu entrego sempre mais. Tem pessoas que dizem assim, tu é muito besta. Presta atenção no termo over-delivery, adoro. Tem muita gente que diz, tu é muito besta, tu tá fazendo mais do que estão te pedindo. Eu fiz, mas essa é a minha característica, quem tá perdendo é a pessoa e não a mim. E eu tô aprendendo, eu nunca perco. Eu sempre aprendo. Engraçado que as pessoas às vezes desvalorizam a pessoa, mas não sabem o que ela tem para entregar. Porque Faiga é assim, quem me conhece sabe, assim, eu já tenho algumas entradas assim, alguns organizadores de corrida, e toda vez que me perguntam referência, eu digo, meu filho, tem que ser Faiga. Tem que ser Faiga.
Ela tem uma energia, ela tem a energia, é ela que chama. Porque realmente, Faiga, faz a diferença mesmo. O que você falou da menina que olhou para você, é porque a gente, como corredor, eu quero que você corra uma Eu corrida quero muito. e encontre um locutor que você se arrepie. Para você entender o poder da sua voz. Eu sei que você sabe, mas você não sentiu. É, eu entendo isso. Meu É marido fala muito isso, a gente incrível. precisa correr. Você precisa correr. Precisa. E eu sou louca pra correr assim, no momento. Mas assim, óbvio que se você for pra escolher, eu quero trabalhar, Claro, até porque você tem muito que nos dar. né? Eu quero trabalhar. Mas eu preciso mesmo correr até pra viver, sabe? Esse momento, como você falou agora. Eu preciso sentir a minha própria energia, que eu sei que eu não tenho nenhuma dúvida, eu sei. Mas eu já tô ensaiando, né? Agora a área já tá mais velhinha, já tá mais. Muito velha, É. ela tá muito velha. Chega a dar pena, a bichinha tá quase, sinceramente, de bengala, é uma coisa séria, menina, 3 pernas com bengala. Mas me diga uma coisa, a Faiga, fora da locução, fora da arena, fora das pistas, o que é que Faiga gosta de fazer? Quais são os hobbies, os livros, os tipos de filme? O que é que Faiga gosta de fazer, além de sexo? Adoro. É, minha gente, porque quem nunca, né? Quem nunca? Alô. Pois é. Olha, hoje eu sou uma pessoa extremamente caseira. Aham, Extremamente real, assim. Hoje eu não abro mão de estar com tempo de qualidade com a minha família. claro. Porque a gente já passa a semana meio que longe, né? Meu marido, ele pega muito cedo, ele larga muito tarde. Então eu passo 24 horas praticamente, né? Com minha filha, com a área. Então o momento que eu tenho, eu quero estar com eles. Então, fazer passeios de familhinha mesmo ali. Jaqueira, Dona Lindu, conhecer, né? Ver a área crescendo. Então, pra mim, quanto mais a minha família, melhor. Hoje eu não abro mão de jeito nenhum de um tempo de qualidade pra estar no meio de um bar. Perfeito. Antigamente eu ia pra aquele happy hour com as amigas. Eu prefiro hoje receber minhas amigas em casa. Então, assim, eu faço questão de arrumar a casa, sabe? Arrumar a mesa, recebê-las em casa. Ah, amiga, vem pra cá, pra cá. Eu prefiro muito mais isso. Ah, vamos tomar um vinho aqui em casa. Que Hoje eu massa. sou de casa. É de acolher, né? Hoje eu sou de casa. Eu realmente prefiro. Sabe assim, aquela sensação, aquela necessidade de estar ali em casa. Então, antigamente eu ia, eu gostava, mas hoje eu não abro mão, assim. Amo tomar um vinho, amo conversar. Vamos conversar, vamos saber da vida dos outros, vamos. Eu gosto disso. Adoro. E nos momentos também, né, que eu tenho livre enquanto a Itália tá dormindo, a área tá com a avó, né? Também não abro mão do treino. Treino hoje em dia Você pra treina, mim, você treina crossfit, né? Mas Hoje, o crossfit tem também esse lance da corrida, que tem um negócio que é bem cardio, né? Que eu não sei o nome. Né? endurance. É o endurance, justamente, que geralmente é no sábado e que tem muito cardio. Não, por exemplo, no box mesmo onde eu treino, tem endurance segunda, terça, quinta e sexta. Aí É um horário pra torar, ali, né? ali mas assim, não é só cardio, né? Tem a parte de força ali também no meio, então é tudo Entendi. junto e misturado. Eu tenho visto muitos crossfiteiros entrando no nosso esporte. Sim. Eu vejo demais, assim, quando a gente tá ali no corredor do esporte e lazer, e dá para identificar, porque são tribos, né? Você vê quem faz crossfit e você vê quem corre. É engraçado. Mas assim, eu vejo bastante. Mas porque também tem o endurance e que tem essa parte da corrida. E a gente vê bastante. E aí, como é que é essa migração? Você falou de uma pessoa que está fazendo corrida agora, que está inclusive sendo destaque. Total. Como é que é o nome dela mesmo? Naísa. Naísa. Maravilhosa. Maravilhosa. Pódio sempre. Toda vez que eu narro corrida, ela tá no pódio. Ai, eu digo, eu acho que sou eu que tô trazendo sorte. Mentira, é que ela é boa mesmo. Ela é maravilhosa. Então, eu acho fantástico isso. Assim bem como o crossfiteiro vai pro fisiculturismo, vai pro beach tênis, vai pra corrida agora, porque eu acho que o atleta tem que estar onde se identifica. Perfeito. Não adianta você sair de casa e, ai, que saco, eu vou fazer A crossfit. gente tem que fazer o que gosta, na verdade. Ai, que saco, eu vou participar agora de um treino de corrida, vai ser uma porcaria seu treino. Então, assim, prefiro que você nem saia de casa. Isso. Porque vai ser bem ruim mesmo. Então, assim, você precisa se identificar com algo e independente do fator externo que tiver, você vai. Ah, tá chovendo, não vou treinar porque tá chovendo. Não, você vai treinar porque está chovendo. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que estar no lugar onde você tem conexão. Independente, assim, de box, de planilha de treino de corrida, né, que tem várias assessorias hoje em dia de corrida, você vai estar onde você se conecta. Então, assim, eu acho fantástico. E que mais atletas se conheçam, mais atletas conheçam a corrida. Porque a corrida de rua é aquele momento que é você com você mesmo. Sabe tem até um meme, né, que assim, eu já vi inclusive de corrida. Enquanto eu estou correndo, a minha mente, né, você fica ali, você entra num momento que é só seu ali, que as vozes que você escuta ali
todo momento, elas, naquele momento, Silencia. pelo menos ali, naquele momento, elas vão silenciar. Isso. Então, assim, não é só por performance. Não. Óbvio, também tem aqueles atletas que querem performar, que querem diminuir o seu pace, que querem, enfim. Olha, Então, ela falou diminuir o pace, como ela está muito evoluída, adoro. pois é, mas assim, é Ela um... falou de você também. Como Ei, assim? Você fique na sua, que você é produção, viu? Então, assim, tem várias... Ele gosta de se intrometer, Mas ele Faga. pode, ele pode. Ele pode. Então, assim, são vários mundos que também tem atletas do CrossFit que estão querendo evoluir, que estão querendo ir para um Copa Sul, que estão querendo a sua vaga do Mundial. E também tem aqueles atletas que não, só quer curtir ali aquele momento, aquela 1 hora de silêncio, de focar. Hoje, pra mim, realmente, é saúde mental. Com certeza. Hoje eu não ligo mais se eu tô com um pneuzinho. Antigamente, não, eu tinha que estar... No Hoje shape eu pra não tô poder... nem aí pra isso, porque a minha cabeça bem, o meu corpo vai acompanhar. Perfeito. Hoje eu penso assim, e eu preciso estar bem, além de mim, obviamente, que eu sou minha prioridade, mas eu tenho uma filha. E mães, né, mães vão me entender. Alô, mães. A gente não tem essa opção, não. A gente tem que estar bem, É. porque tem um ser humano que depende da gente. É. Então hoje o meu foco na corrida, no crossfit, na musculação. Eu ainda não fui de beach tennis, mas assim, sou super a favor. Faiga, vamos jogar amarelinha? Vou, eu adoro. Adoro estar envolvida em esporte. Então, hoje é pra minha saúde mental. É pra eu estar bem pra minha família, e principalmente pra minha filha. É isso. Inclusive, Faiga, é incrível. Eu tenho um grupo lá em Aldeia que começou na pandemia. E assim, várias mulheres, quando começaram, elas estavam em depressão, porque a pandemia trouxe muito isso, né? E aí começaram a correr sem nunca terem corrido um passo. Não queriam correr, eram resistentes. Aí vamos, devagarzinho, enfim. E elas, quando descobriram a corrida, elas viram como, assim, a corrida, muitas não fazem corrida, outras fazem yoga, outras fazem crossfit, outras fazem natação, outras fazem só musculação. Só não, tá? Assim, musculação. Mas o movimento do corpo. É como você disse, é o se encontrar com o esporte, é o se conectar com ele, né? E isso é terapêutico demais, porque nesse momento é você com você mesmo e você por você. Porque aí você fazendo isso, você vai estar bem com todo mundo. E uma mulher feliz, vamos combinar, a casa sorri. A mulher quando tá bem, a casa fica em harmonia. Agora, numa mulher que estiver complicada, eu digo processada, né? Ela contagia muito, porque infelizmente a gente é hormônio, e hormônio é na corrida, no endurance que a gente começa a produzir as coisas positivas. E é isso mesmo, é terapêutico. Eu, por exemplo, quando corro, eu tenho justamente isso que você falou. Eu sinto essa vibração. Eu digo a todo mundo, eu gosto de correr, porque todo mundo fala muito assim, o pós-corrida é que é legal, porque você está endorfinado. Eu digo, não, eu gosto de correr. Eu gosto de estar correndo. Eu gosto de sentir a pontinha do meu pé até a vibração no rosto. Porque me empodera muito. Eu digo, cara, eu tô fazendo isso? Sou eu. Me empodera demais. Quando você corre, o que é que você sente? Eu tenho 2 imagens muito claras na minha cabeça, das vezes que eu corria, né? Sempre corri, gosto muito de correr. Só que uma me marcou muito, eu tava grávida de 8 meses. E tu tava correndo? Corri. Boa. Corri. E nesse dia eu tava bem cansada, eu tava... Enfim, não tava afim de fazer nada. Até que meu marido fez, o ambiente, ele molda. Vamos. Você vai ver outras pessoas correndo, você vai ver outras pessoas se exercitando e você vai acabar tendo vontade. E de verdade, isso é um fato. Se você não tá com preguiça, se você tá com preguiça, se você não tá afim, vá. Vá pra você ficar olhando. Em algum momento você vai ter vontade. Porque o ambiente não importa, o ambiente molda. Se você for pra um ambiente que todo mundo reclama, você vai ser o próximo a reclamar. Agora, se você for pra um ambiente que tá todo mundo ali vibrando, energia positiva, eu consigo, eu vou, eu faço, você vai ser o próximo a fazer a mesma coisa. E eu fui, eu tava grávida de 8 meses. Quando a gente chegou no Parque Dona Lindu, uma chuva louca. Chuva. Só que mesmo assim as pessoas continuaram a correr. Aí eu parei assim. E outra. Eu, na gravidez, no finalzinho, na gestação, eu fazia muito xixi, porque tava, né, apertando tudo e tal. Aí eu fazia, eu não vou correr, porque toda vez eu fico, sabe assim, dando várias desculpas. Aí ele fez, vamos embora. A gente vai no seu tempo. E eu comecei a correr. De repente eu tava num pace, tipo,
que eu nunca nem tinha feito, nem quando eu não estava grávida, sabe? Assim, eu sempre corria ali por 6, 5. Nesse momento, eu estava com um barrigão 8 meses, 4 e alguma coisa, que agora eu não me lembro. Quando eu olhei no relógio, eu fiz... olha, e assim, silencio, sabe? Só eu e minha cabeça. E aí eu comecei a pensar, minha filha vai vir, eu quero ser a melhor versão para ela. Ela vai aprender de acordo com os meus exemplos, com as minhas atitudes, e não com o que eu vou falar para ela. E fui. Então, para mim, essa sensação pagou. Incrível, né? Pagou. Não foi a gente correu 3 quilômetros só nesse dia. Só. Não é grávida só, de 8 meses, a corri 3 pessoa que não estava correndo nada, correr 3 quilômetros. 3 quilômetros ainda com uma barriga desse tamanho. E assim, não foi o pós, foi o durante. Foi o que eu conseguiu senti. Se conectar, Total. E quando eu acabei exausta, muito cansada, eu tava bem exausta. E eu fiz, nossa, eu consegui. E outro momento que me marcou muito foi quando ela nasceu. E eu tive parto normal. Então assim, eu tava liberada pra treinar 20 dias e tal. Treino leve e tal, enfim. E eu chamei meu marido novamente, vamos correr. Eu vi seu Instagram. Eu lhe stalkeei naquela época. E aí eu consegui só correr 1 quilômetro. 1 quilômetro. Porém, eu fiquei frustrada, porque eu já sabia o que eu era capaz. Só que eu fiz, peraí, eu tive um parto normal, foram 14 horas de parto normal, é o meu primeiro contato com alguma atividade depois que eu tive a minha filha. Por que eu tô frustrada? De jeito nenhum. Aí no outro final de semana eu corri 5. Olha! Foi. Não, acho que eu parei, caminhei um momento e fui. Então assim, isso pra mim me marcou muito, porque tudo que eu corria, eu só pensava nela. Ela tava lá em casa. A primeira vez que eu corri, ela tava comigo no carrinho. A gente correu junto com o carrinho. Eu fiz, vai ser por ela. Então, como você falou, o pós é bem bacana. Mas o durante, e se você sabe aproveitar o percurso... Tu sabe que tem gente que se desconecta, né? Total. Que não olha não consegue olhar nem nenhuma paisagem. Não sabe nem a música que tá tocando, não sabe nem quem correu do seu lado. Mas isso não tira a beleza da corrida, porque você está conectada consigo. Você realmente está consigo. É mágico, a corrida é mágica, assim, quem corre sabe. E o Café com Pace, ele é essa conexão também. A gente trazer, conversar aqui sobre corrida e tudo que envolve a corrida, os bastidores dela. E Faiga, assim, ela encanta em todos os sentidos. E quando eu disse assim, eu quero saber de Faiga, porque Faiga, ela é papel importante no universo da corrida. Quando você pega um microfone e chama a gente para correr, imagina, a gente tá ali para fazer o que a gente ama e chega uma pessoa maravilhosa, trazendo aquela energia, vibrando, a gente só tem a agradecer. Então assim, eu fico muito feliz de ter você com a gente e acho que o pessoal do CrossFit deve sentir a mesma vibração, porque eu já vi também no seu Instagram, você narrando, você fazendo a locução, e é linda, isso é um dom. É um dom, você tem esse dom e assim eu espero que você entre em outras corridas, porque as pessoas precisam ouvir sua voz. A voz da corrida é Faiga Kiss Gruber. É isso aí. Faiga, deixa uma mensagem para as pessoas que estão iniciando, que querem inclusive até ser uma locutora de corrida, do que for, e que qual é a sua mensagem para ela de encorajamento, de acolhimento? Deixa uma mensagem para essa galera, que você é a pessoa. Eu quero dar 2 mensagens então vamos dividir em 2 partes. Quem quer começar também na locução e quem vai estar começando agora como atleta. A primeira é o profissional que quer se enveredar pela essa área. Tem espaço para todo mundo. A corrida vai contratar o profissional que se identifica com a corrida. Certo? Então, assim, não tem melhor ou não tem pior. Faiga é melhor do que fulano. Não. Faiga tem a característica que se conecta com a corrida que eu quero. Então, tem espaço para todo mundo. Uma estrela que brilha, ela não apaga outra estrela. Ela faz a outra estrela acender, a brilhar mais ainda. Então, assim, eu não tenho nenhum medo, eu não tenho receio. Várias vezes, assim, nossa, Faiga, tu tá falando de fulana de tal. Eu me garanto. Então, eu sei o que eu faço. Então, assim, se garanta também. Claro. E que juntos... vamos ter mais eventos. É isso que a gente precisa pensar. Que quanto mais locutores, mais eventos, porque eu não vou poder estar narrando. Exatamente. Se eu estou narrando uma corrida, outra corrida precisa ter também. Então, quanto mais locutores, mais corrida. E isso é um ciclo. Isso. Então, assim, se profissionalizem, não baixem o valor por preço nenhum.
O seu valor é o seu valor e preço nenhum vai pagar o seu valor. Ah, fulano de tal paga mais barato. Tudo bem, a corrida vai ter o profissional que merece. Então não baixe seu valor, estude, pratique o que você vai fazer a locução. Não seja oba-oba, não seja um hobby, isso é um trabalho. E se você for ali de hobby, você vai estar tirando o trabalho. Porque eu pago as minhas contas com a locução. Eu sustento a minha casa, eu sou profissional de locução, eu sou jornalista e eu trabalho e eu preciso de dinheiro para pagar as coisas da minha casa. Então, não brinquem com o trabalho dos outros. Quer se enveredar por isso? Tem vaga, tem. E eu faço questão. Já pensou 2 locutores na corrida? Menina, no CrossFit já tem 2, 3. E é maravilhoso quando a gente se encontra. A energia bate, sabe? E quando a gente tá em outro estado, aí sou eu que sou nordestina, junto com... Aí mistura os sotaques. É maravilhoso. É massa, né? Aí o conhecimento de um locutor que é de Brasília, outra que é de Sorocaba. Então, assim, vira uma mistura boa danada. Então, assim, já pensou 2 locutores na corrida, até 3. É bom, isso é mágico. Então, assim, não existe, não vou indicar porque fulano é melhor que eu. Melhore! Pra você ser melhor que ele. E juntos vocês crescerem. Claro. Isso é que é bacana. E pra quem tá correndo agora, só vá. Não consigo correr 1 quilômetro, vá caminhando. O ambiente molda. É verdade. O ambiente molda. Daqui a pouco você vai estar correndo 5, 10, 21, 42 e assim vai. O ambiente molda. Aí faça por você. Esse é o ponto. Faça aquilo que lhe dá alegria, aquilo que lhe dá satisfação, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que quando você acabar você faz. Você vai fazer. Eu não acredito que eu consegui. Independente de tempo, independente de qualquer coisa. Eu tô fazendo 10 quilômetros em 2 horas. Tá tudo bem. Daqui a pouco você vai fazer em menos, daqui a pouco você vai fazer, sabe, num tempo que você nem sabia que você fazia. Então, assim, vai. E o ambiente molda. É impressionante, o ambiente molda. Perfeito. Então, obrigada, Faiga. Acabou. Acabou. E eu queria ficar aqui o dia inteiro com você, de verdade, porque é mágico. E esse foi mais um Café com Pace, com essa maravilhosa, linda. Então, sigam o canal, Suara Ferraz. Deem like, compartilhem, manda pra amiguinha. Pra inimiga pode mandar, que eu adoro também. Tá todo mundo, né? A gente compartilha com todo mundo. Mas geralmente quem brilha tem haters, né? O hater não vai se preocupar com quem não brilha. Né? O hater vai se preocupar com quem tá brilhando. É verdade. Porque você tá tão aqui em cima e ele tá tão aqui embaixo. E quem tá aqui em cima não tem tempo de estar olhando pra lá. Tá cheio. É, assim, isso. Se pode ter certeza que se você tá com hater, se você tá com inimigo, é porque você tá brilhando. Então é isso, pessoal. Faiga maravilhosa. Espero encontrar você em várias corridas, porque realmente é contagiante. Sua voz é maravilhosa. Ouvir você narrar é simplesmente fantástico. E vão para as corridas. E é isso. Mais um Café com Pace aqui, terminando com o coraçãozinho bem apertado, porque eu queria ficar a tarde todinha conversando com ela. Mas é um papinho rápido, um papinho que é de gente grande, que a gente fala sobre todos os assuntos de forma descontraída, mas que envolva corrida, que envolva assuntos. E eu te convido de novo depois para fazer um outro, depois a gente conversa, mas fica aí a deixa. Um beijo para vocês e até a próxima. Ai, arrasou, lindeza!